E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Não Concordo Podcast. Meu nome é Thales, estou aqui com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Tudo bem, amigos? Beleza? Então, hoje a gente está fazendo um episódio aqui totalmente dedicado às cartas dos nossos ouvintes, né? Tem sido, a gente sempre fala, né, que é o nosso momento mais empolgado aqui também. Não, empolgado não é a melhor palavra, né? Mas o momento que a gente mais gosta, né? Que é de perceber, de fazer esse contato com vocês aqui diretamente, né? De trazer as vozes de vocês para o programa também. Antes de ir para as cartas, né? Eu queria sempre trazer o que eu tenho trazido, que é a questão de você, né? Mostrar o episódio para os seus amigos, né? Fazer avaliação no Spotify, que inclusive não é mais 5 estrelas, agora caiu para 4.9. Alguém não deu 5 estrelas, mas ainda estamos felizes, assim, é sempre muito importante, né? Ajuda essa avaliação a fazer chegar em mais pessoas. Nesse caso aqui, para não ir só diretamente para as cartas, só saber de vocês se estão bem, tá tudo tranquilo com vocês? Tranquilo. Tranquilo, tudo de boa. O que vocês estão fazendo de bom por aí? Eu tô gravando podcast hoje. Bebendo água. Eu tô Eu vou fazer isso aqui. também. Sei lá o que eu tô fazendo. Eu tô aqui respirando bem. Tá beleza. Beleza. Ó, já deixando claro aqui que como as cartas são. E aí, isso é um consenso entre nós três, né? O podcast eu não concordo, mas a gente concorda que as cartas é o momento favorito de todos nós, né? Isso. Beleza. A primeira carta, ela é de um ouvinte já frequente, aparentemente, a terceira carta da Bia de Salvador, né? E a carta da Bia abre aspas. Olá, Thales, Pedro e Luiz. Aqui é a Bia de Salvador de novo e já começo dizendo: que episódio maravilhoso com a Gisele do Fora de Controle. Fora do Controle. A dinâmica ficou incrível com ela, principalmente quando vocês começaram a debater sobre os jogos longos. Eu ri alto quando o Pedro falou que desinstalou um RPG só porque viu que tinha 100 horas pela frente. Me identifiquei totalmente. Acompanho o podcast desde o episódio 12 e adoro como vocês conseguem trazer os temas sérios, mas ainda assim manter um bom humor. Essa semana eu joguei muito no meu Nintendo Switch com meu irmão mais velho e preciso contar para vocês pela primeira vez que sou apaixonado por RPGs, mesmo que eu não termine todos. Continuem com esse trabalho massa e tragam a Gisele de novo, viu? Beijos de Salvador. E aí? Pô, a questão do jogo de mais de 100 horas e, assim, negócio imenso é foda, né? E isso, inclusive, né, quando junto com a ideia de gostar de RPG e ter no Switch, imagina também a quantidade de JRPG, né, que eu também deixei de lado porque é impossível, né, continuar e finalizar todos, né? Sim. É... Mas, assim, tem. Eu acho que nisso o Luiz concorda, inclusive. Alguns deles, né, eles repetem o mesmo processo de tutorial que faz ser, tipo, impossível jogar um segundo JRPG da mesma, É. sei lá. Você jogaria um outro Persona sabendo que teria o tutorial de novo, ou de novo um Pokémon do mesmo estilo, sei lá. Pô, o do Pokémon foi. É engraçado pensar isso, que do Pokémon foram 40 minutos, né? E de tutorial. E aí eu pensei, nossa, não é tão grande assim mais. É até Que bom, né? caralho. Esse é o nível, né, das paradas. É aquela coisa, eu jogaria, eu tô considerando, né, se tiver mídia física do Persona 4 pro Switch 1, eu vou pegar. É, considero, mas é aquela coisa, vai ser o jogo especial, né, que eu vou separar o momento certo pra eu ter o jogo de 200 horas pra eu jogar. Porque senão não dá, é isso. A fadiga de jogos grandes é real. Então, Vai lá. Bia, obrigado por ter mandado mais uma carta. Um prazer muito grande para nós receber mais uma carta sua. E, assim, que bom que você gostou do episódio com a Gisele, né? Espero que não seja o último crossover aí com ela também. Beleza? Pode mandar sempre que quiser. A
próxima carta, ela é do Thiago de Porto, Portugal. Também não é a primeira vez, né, que o Thiago manda para nós. E o Thiago escreve o seguinte, abre aspas. Boas, não concordo, Crew. Aqui é o Thiago escrevendo de Porto, Portugal. Já sou ouvinte faz um bom tempo, mas mando aqui minha segunda carta. O episódio com a Gisele me fez quebrar esse silêncio. Ela trouxe uma energia ótima e adorei a discussão sobre os jogos longos, como os jogos longos podem afastar a gente quando a vida adulta aperta. Eu cresci jogando no PC e meu jogo do coração ainda é Age of Empires 2. Um de vocês gosta de Age of Empires, não é? Eu adoro Age of Empires. É uma das minhas franquias favoritas. E deixa eu ver aqui. Mas hoje em dia, quando eu tenho tempo, fico no Hades e no Hollow Knight. São 2 ótimos jogos e com estilos bem... Não estilos parecidos, né? Que o Hades é um roguelike e o Hollow Knight tá mais pra um Souls ali. Mas são um Souls meio Metroidvania, né? Mas são jogos bem desafiadores também, muito bom. Os 3, Thales, Pedro e Luiz, têm uma química ótima e os debates sempre me fazem pensar, mesmo quando discordo, o que é ótimo, né? Afinal, o nome do podcast é esse. Um abraço de cá e continue um ótimo trabalho. Ô, Thiago, obrigado por ter mandado a carta. Pode mandar sempre que quiser. E aí? Demais pela carta. Fico feliz que vocês gostem da química, né? Assim, vocês têm a paciência de ouvir a gente falando abobrinha e discordando um do outro da indústria. Assim, um adendo à questão do Age, eu realmente também gosto muito dele. Eu acho que essa era dos jogos da Microsoft, isso eram jogos assim que tinham cara da Microsoft, né? Esses jogos antigos de PC, né? Que você ainda podia ter mídia física, inclusive, né? Desse estilo, meu favorito era o Age of Mythology, que tá disponível, né, hoje em dia também nos consoles, né? Eles soltaram um remaster recentemente pra ele. Na verdade, assim, a Microsoft foi lá e pegou tudo, né? Todas essas franquias eles soltaram, né? Versão definitiva, versão não sei o que lá. Porque os Age of Empires, por exemplo, tinha a versão HD já, né? Que eles tinham feito, já tinham relançado. Aí agora eles lançaram a versão definitiva, né? Então, eles reviveram e eu achei legal pra caramba, né? Porque são jogos muito interessantes e a gente, né, não... Uma pena eles terem, né, meio que abandonado um pouco, né, essas franquias. Apesar que o Age of Empires 4 é, acho que de 2021, né? Mas deu uma morrida, né, nesse gênero de uma forma geral. O Marcos, não, desculpa, Thiago, fica sempre à vontade, viu, para mandar carta. Lembrando que quem quiser enviar carta pode mandar pelo nãoconcordopodcast@gmail.com. Muito bom a gente estar recebendo cartas de vocês aqui. Pode ir para a terceira carta? Bora lá. Bora. Terceira carta é do Marcos. O Marcos é de Curitiba. Abre aspas para o Marcos. Olá, pessoal do Não Concordo. Me chamo Marcos de Curitiba e estou escrevendo pela primeira vez. Descobri o podcast faz uma semana e já maratonei uns 10 episódios. Olha que beleza. Achei vocês por causa de um tweet da Gisele falando da participação dela. E que participação! A conversa foi fluida e divertida. Adorei as opiniões dela sobre a indústria e o burnout gamer. Eu gosto da ideia de chamar de burnout essa questão desse desgaste muito nato, né, com jogos longos, né, que a gente às vezes acaba tendo, ou às vezes com algum gênero específico também, né, mas o desgaste no geral, trazer como burnout, eu acho que é uma palavra que poderia descrever bem, né, que se eu penso, por exemplo, em jogar um Far Cry hoje em dia, eu não sinto vontade, e aí a primeira coisa que me vem é um burnout de Far Cry na cabeça, então... te falar que, já que você mencionou o Far Cry, eu voltei a jogar o 3, né? Depois de muito tempo. Foi um jogo que... Acho que a gente não comentou isso no podcast, mas eu tava jogando Sekiro, aí eu terminei o Sekiro e agora eu tô dando um tempo em jogos da From, porque depois eu vou pro
Demon's Souls e o Bloodborne, né? E aí eu escolhi o Far Cry 3 pra jogar, né? E assim, me surpreendeu, porque eu achei que muito do que eu gostava do Far Cry 3 ia ser nostalgia, né? Então assim, eu achei que eu ia voltar vivendo de nostalgia do jogo, mas não, cara, a história do jogo é muito interessante, Sim. né? Tem uma profundidade legal ali no desenvolvimento da história que eu não tava lembrando, né? Eu acho que também eu não tinha essa maturidade na época pra perceber o que eles estavam tentando Ele é dizer de com o 2012, 3. né? 2012 e 13. Então, assim... Mas eu não tinha percebido. Pra mim era só um, né, jogo legal, jogo divertido e tal, mas a história é bem bacana. E assim, o gameplay eu acho que ainda segura até hoje. Eu acho que é bem legal, né? Tirando, né, a parte óbvia de exploração exagerada da Ubi, né? Mas aí eu até contornei isso, que inclusive eu dei uma desobizada no Far Cry. Que tem um mod que ele tira todos os ícones do minimapa, tira todas as coisas, né? A indicação de onde estão os inimigos, os objetos, tudo isso, né? E aí fica muito mais interessante porque a exploração ganha uma nova vida, né? Porque como você não sabe o que tem ali, vale a pena, né? E assim, a ambientação é legal demais, né? Eles pegaram a ilha no Pacífico e a ilha no Pacífico com ruínas antigas e também bunkers da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, legal demais o jogo. E aí, com essa coisa de desobizar o jogo, eu tô achando uma experiência fantástica do Far Cry 3. Mas Sim, vai lá. Olha, Ele é realmente muito bom. isso é uma coisa interessante que vocês falaram, que tipo assim, eu nunca joguei o 3, o primeiro que eu joguei foi o 5, porque o pessoal falava muito do 3 e tal, e lançou o 5, falei, vou pegar o 5, né? E todo mundo falava assim, olha, tá sendo a mesma coisa, né? O 5 tá igual ao 4, que tá igual ao 3. Eu falei, então pega o 5, tem a mesma coisa, num gráfico melhor, né? E eu durei 15 horas só. E aí eu queria saber agora de vocês, é a mesma coisa afinal ou não? Cara, tem diferenças grandes, assim. Em 2022, eu lembro que eu fui fazer a escadinha, né? De jogar o 3, o 4, o 5 pra poder jogar o 6. Você é mó masoquista, como que você não gosta de Souls? O cara gosta de sofrer. Mas assim, eu fui e joguei o 3. E o 3 foi um que eu até platinei, assim, de tão bom que tava. E o 4 ainda foi bem legal. Quando eu fui pro 5, o 5 já tinha umas diferenças que, por mais que a estrutura ele fosse a mesma, pesa muito o fato do seu personagem não falar, do seu personagem meio que ser você, entre aspas, ali, e não um personagem tipo o Jason, que é o do 3, e o AJ Gali do 4. Então, assim, é mais legal quando você tem um personagem que tem personalidade e essas coisas. E eles adicionam coisas legais, mas realmente é parecido, assim, o mesmo jogo. Mas em termos de história, o 3 e o 4, eles são bem mais profundos do que eu vi do 5, assim. O 5, ele entra muito num ponto de seita religiosa que deixa a história interessante, mas ela é um pouco mais previsível, sabe? O 3 tem uns pontos de reviravolta mais interessantes e o 4 tem uma estrutura de movimento cinza, que você não sabe quem é bom, quem é ruim, quem você acha que é o vilão, às vezes, dependendo da ótica que você olha, não é o vilão, quem você acha que é o mocinho, não, dependendo da ótica, não é. E as coisas que você escolhe, assim, nos momentos de quem você escolhe ajudar são interessantes, porque elas dão uma mudança que faz um efeito na região ali, sabe? Do mapa e tudo. Então, é um ponto interessante ali, mas eu acho que, como você nunca jogou o 3, provavelmente você ia se divertir mais do que com o 5. Sendo bem sincero. Assim. Quando eu comprei o 5, ele veio o 3, eu ganhei o 3 quando eu comprei o 5. Então... Eu já ia te falar que ele é baratinho, ele é tipo uns R$12 você acha dele. Promoção, quem sabe quando eu animar a jogar dar uns tirinhos, que eu vou te falar, e você me fala que eu te passo o mod da desobizada, né? Beleza. E o processo também, porque você tem que meio que, pra jogar na Steam direito, você tem que dar
baixar pela Steam a versão anterior do jogo, porque eles atualizaram e aí os mods, como são mais antigos, não funcionam, né? Então, assim, porque essa versão meio que sem essas paradas da Ubi ficou fantástica. Não vou falar que é outro jogo, mas é quase outro jogo, que eles mudam, né? A customização, mexem no preço das armas, mexem na quantidade de coisas que você precisa pegar, né? O crafting dele eles mudam para ser mais útil também. Então, assim, fica bem bacana. E essa coisa de tirar tudo do minimap é muito legal, que é isso. A única coisa que ele mostra no minimap é a missão atual e o que você marcou. Então, se você marca um waypoint no mapa, ele indica isso. Mas são só essas duas coisas. De resto, não tem nada. Então, é isso. E aí, vou explicar um pouquinho, porque da história, que é interessante, que eu acho que ela vai muito além do que os outros Far Cry. Eu acho que, assim, o que eles fazem, né? No Far Cry 3, eles estão contando ali a história do Jason. O que rola? Vamos lá, vou dar o começo da história. O Jason, né, e os amigos. Então, assim, tem dois irmãos dele e a namorada e tal, o namorado do irmão, eles estão curtindo ali as férias numa ilha. E aí, do nada, eles são capturados por piratas, né? E aí, o que eu gosto também dessa... Porque a introdução é fantástica, porque você tá vendo ali eles se divertindo na ilha e tal, bebendo, jet ski, não sei o que lá, e pá, pulando de paraquedas, e aí do nada corta o videozinho deles se divertindo, e aí é o Vaz, que é um dos melhores vilões da história dos videogames, ele afastando plenamente, assim, o celular, fraga, que ele tava o quê? Mostrando o vídeo e eles estão assim num cativeiro, né? Tá o Jason e o irmão dele presos num cativeiro. E aí, o que rola? 10 minutinhos você já tá meio solto, e aí você tá fugindo com o seu irmão, né? E aí, o que acontece? O seu irmão é um militar. Então ele é o cara foda que tem as habilidades. E o Jason tá lá, tipo, desesperado, surtando com a situação ali, vendo a coisa e tal. E aí, no final dessa... né, que você tá ali fazendo, né, sorrateiramente pelo campo, tentando fugir, quando você consegue sair do campo, vai lá, o Vaz mata o irmão do Jason. Então, basicamente, você é um bosta, né? E aí, você consegue fugir, né? E aí começa a sua jornada. E aí, o que acontece? O Jason, que começa um carinha super, assim, medroso, cagão, fala, eu não sei fazer nada e tal. Como você vai jogando, e o gameplay, assim, é puramente você ir lá matar pessoas. É isso, tudo que você faz no Far Cry é ir lá matar pessoas. Né? Das maneiras mais, assim, divertidas que tem, né? Então, assim, os takedowns, usar granada, usar soltar bicho na galera. E aí você tá jogando e, nossa, isso é muito legal. E o Jason vai virando uma pessoa que começa a gostar disso. Ele começa a gostar da violência, ele começa a gostar da carnificina, ele começa a gostar daquilo tudo, entendeu? E aí ele vai se transformando em outra pessoa, conforme você... Que é a coisa mais legal do jogo. Conforme você vai melhorando suas skills, vai aprendendo você vai lá dar uma facada no cara, depois você joga a faca e mata outro. Você vai melhorando e o Jason vai gostando, entendeu? Dessa violência, de tudo que você tá fazendo. E aí fica uma história que é muito assim, sobre como... ele é moldado pela violência e como ele começa a gostar daquilo. E aí, nossa, assim, é muito legal. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque, né, pra não dar o spoiler total, mas assim, a consonância entre o gameplay e a história no Far Cry 3 é, assim, de outro mundo. O jogo é propositalmente feito, assim, pra você ser mais violento possível, da maneira mais divertida possível, e o Jason vai começando a gostar e vai se transformando num cara, assim... sedento por sangue conforme você vai ficando sedento por sangue. Eu acho isso, sim, incrível nesse aspecto da história. Você acabou de trazer, inclusive, um dos motivos pelo qual eu gosto de que seja um personagem pronto, sabe? Que tem personalidade. Que é uma coisa que a gente perde no 5, sabe? Com o fato do seu personagem, teoricamente, ser você. E aí ninguém te chama pelo nome, falou recruta. Porque você é tipo um recruta que chegou ali.
do exército. Então, essa parte do Jason, inclusive eu ia falar sobre o Vaz, eu concordo, o Vaz é o melhor, ou um dos melhores vilões da história dos videogames. E talvez, acho que isso não é um spoiler do jogo não, mas tipo assim, ele nem é o grande vilão do jogo. Não. E é o que é mais interessante, porque o vilão do jogo é meio que assim, um cara que o Jason nem conhece direito. E aí, na virada, né, o Jason quer matar esse cara, mas porque ele virou a pessoa sedenta por sangue, entendeu? Ele então nem assim, precisa. é isso, porque eu não tô querendo dar... Assim, tá, um jogo de 2012, foda-se. O que acontece? A sua missão é salvar os seus amigos. Só Ô, que, Pedro, você quer jogar ainda? no meio do jogo, você salva os seus amigos. Isso. E é isso, bora pra casa. Não, o Jason quer continuar, ele quer matar o Vaz e ele quer matar o vilão, entendeu? Que é o Hoyt. Então, assim, o cara tá completamente transformado ali. E assim, no meio do jogo, ele vira outra pessoa, entendeu? Então, assim, é sensacional. Eu não tenho nem como, né, descrever mais, porque senão eu já vou contar a porra toda. Mas, assim, é sensacional o jogo. É diferenciado. Eu não tava esperando. E, assim, eu fiquei muito impactado, porque eu não tava esperando que fosse tão bom quanto é. Entendeu? Jogo 4 depois, então, que vai ser importante você revisitar ele depois dessa experiência. O 4 eu acho que eu não tanco, não. Eu acho que Cara, ele é o 3. Ele é muito bom. Ele não chega no nível do 3 de profundidade, mas ele é muito bom também. Não. Mas, ó, vou dar um segmento aqui na carta. Vai lá, porque senão a gente vai ficar aqui Marcos. pra sempre. E antes de acabar também, valeu demais ter visto 10 episódios na sequência. Isso é, assim... Verdade. Deixa a gente muito feliz que você realmente gostou da conversa e as opiniões ressoam, né? Então, assim, legal demais. Pois é, eu achei legal também, porque é isso. O Thiago também, ele falou que ele ouve há um bom tempo. A Bia falou que ela ouve desde o episódio 12, caralho. Tipo assim, episódio 12. Sim, tipo, o episódio 12 ainda era 2023, talvez. Não, Pô, início de 2024, muito por aí. legal isso. Muito legal isso, a gente vê que a galera tá aqui, continua aqui. Eu acho isso muito bacana. Pois é. Dando sequência aqui, ele falou do Burnout Gamer, né? E aí ele continuou com... Eu comecei a jogar com o PlayStation 2 e até hoje meu jogo favorito é o Shadow of the Colossus. Marcos, se eu pensar só no PlayStation 2, eu acho que o meu jogo favorito do PlayStation 2 é o Shadow of the Colossus. Mas aí é porque é uma experiência que, assim, a gente pode jogar ele hoje remasterizado e um remake, né, na verdade, tudo. Pode, mas é uma experiência que você tinha que estar lá, na época do PlayStation 2 e jogar ali naquela época. Eu acho que é muito especial, assim, não só pelo valor nostálgico, mas é porque fazer aquilo naquele videogame era uma coisa diferente demais e boa demais de ser jogado. Então, acho que tudo inclui, assim, o fator da época com a situação, o contexto e tudo, ele era muito importante. Hoje eu jogo mais no PC, mas nunca abandonei os jogos de narrativa pesada. Adorei o clima de mesa de bar do podcast. É como estar entre amigos discutindo os jogos com paixão. Já virei fã. Um grande abraço e continue assim. Cara, obrigado por ter mandado a carta, né? Fique sempre à vontade aí pra enviar. E que bom, né? Eu achei interessante que o Marcos falou parecido com o rapaz de Recife do nosso episódio que a gente deu no episódio com a Gisele, o Caio, né? Ele falou esse contexto, né? De mesa de bar também, né? Que é como se ele estivesse junto ali. A gente é meio que um podcast da Deep Web. Exato. Quem sabe, né? Um dia a gente grava numa mesa de bar mesmo, pra ficar vendo assim, no futuro, né? Real. A gente vai levar um sistema de gravação pra lá. Isso é uma coisa que eu acho que entra, inclusive, num tema que a gente tem falado anteriormente, né? Eu comecei a jogar no Play 2 e até hoje meu jogo favorito é o Shadow of the Colossus, né? A gente tem essa situação de, tipo assim, o impacto que teve o Pokémon na minha vida, que foi o meu primeiro
jogo da vida, né? E como que desde então eu sempre tive um carinho especial pela Nintendo por causa disso, né? E é fácil de observar que o primeiro console, né, de uma criança, ele causa um impacto na vida dela, né? Uhum. E tipo assim, as outras empresas abriram mão disso enquanto a Nintendo mantém tentando ser um videogame que é principalmente para criança, né? E isso vai fazer o público dela continuar crescendo, né? Eu acho que eles vão continuar seguindo, batendo recordes por causa disso, porque eles não pararam de fazer jogos mais leves, né? Então, assim, tenho certeza que o Switch é o impacto de muita gente, do primeiro videogame de muita gente, né? Sim. Você falando isso aí, eu pensei no Lourenço na hora, que, tipo assim, o primeiro videogame dele foi um PS Vita, ok. Mas o que ele realmente, tipo, tá entendendo o que ele tá fazendo e entendendo histórias e algumas coisas é o Switch. E Pois ele é. maratona, assim. Eu tenho certeza que no futuro, assim, ele pode ter um videogame muito mais potente, mas ele sempre vai lembrar dele jogando o Zeldinha no Switch. Ele joga muito Mario 64 também. Então, assim, vai É acabar possível lembrando. que vire o principal dele, entendeu? Tem que ter o Uhum, Switch, mas alguma outra coisa, né? sim. Ou só o Switch, pode muito bem ser o suficiente, né? É aquilo, eu tinha vontade, eu vou ser bem sincero, hoje que eu tenho tudo, eu tinha vontade de ter uma coisa só. Eu vou ser muito sincero com Uhum. vocês. Eu acho muito chato ter os jogos divididos em vários dispositivos diferentes. E depois você fica, sei lá, preso com aquele tanto de plástico que você não pode vender porque um jogo específico tá nele, né? Isso é eu hoje. Eu já tô pensando na crise gamer do moleque. Tadinho, deixa ele curtir o Switch dele. Poxa Pois vida, é. sacanagem. Não, mas aí tem aquela coisa também. Eventualmente todos os jogos chegarão no PC. Então, assim, um dia teremos todos os jogos no PC. Então é isso. É só aguardar que vai rolar. Sempre vem com PC Master Race. Master Race, é isso. Lá vem o Seu Luiz. jogo, seu jogo favorito um dia estará no PC. Pode ser daqui a 10 anos, mas ele vai estar lá. Não se preocupa não que a galera vai conseguir. Um dia Não eles se vão conseguir trazer. Não se preocupe. É isso. O Monkey D. Luffy vai ser o rei dos piratas. Pois é. A nossa última carta, ela é da Letícia. A Letícia, pelo que eu já tô vendo aqui, ela é de Recife. Então, mais uma conterrânea da Gisele por aí, né? Abre aspas pra Letícia. Oiê, meninos do Não Concordo Podcast. Meu nome é Letícia, sou de Recife e essa é a primeira vez que escrevo, porque finalmente criei coragem. Comecei a ouvir vocês por indicação de uma amiga que é muito fã da Gisele e o episódio com ela foi o primeiro que eu vi. Que química boa entre vocês. Eu ri muito, mas também parei pra pensar como a indústria exige demais dos jogadores hoje. Legal Cresci isso que ela jogando The falou, peraí, Sims. que isso que ela falou é legal, que a indústria exige demais dos jogadores. É uma coisa interessante, né? Pensar, tipo assim, é quase uma tarefa, né? Nesse sentido, né? Tipo, não é uma coisa termina de jogar seu jogo que por semana que vem tá saindo um outro. ou assim, fazendo coisas pra te manter ali jogando, né? Então pensando naqueles jogos que tem as missões semanais e tal, então se você não fizer você perde, né? É um trabalho quase o negócio. Em resumo, né? Pra esses jogos longos que são muito repetitivos, né? Eles acham que estão fazendo o seu dinheiro valer, né? Mas eles estão fazendo. Assim, eles não dão a mínima para o seu tempo, né? Dinheiro a gente ganha de novo, né? Tempo não. Exato. Né? Exato, é isso. Cresci jogando The Sims, confesso que ainda jogo, mas hoje sou super fã de jogos de terror e suspense tipo Alan Wake e Resident Evil. Já adicionei vocês na minha rotina de ouvir o podcast indo para o trabalho. E por favor, façam mais episódios com convidadas mulheres. A energia muda e enriquece demais a conversa. Beijão de Recife. Letícia, obrigado por ter mandado a carta.
E aí? Muito bom, mas uma pessoa dessa terra abençoada que é Recife, eu gosto muito de Recife, né? E de Pernambuco, né? Assim, toda vez que eu penso em lá, eu penso no tanto de beleza que tem em Recife, né? Mas é isso, valeu demais. É interessante esse contraste, né? The Sims e Alan Wake Resident Evil. The Sims eu joguei muito na época que eu era mais jovem, né? Tinha aqueles craqueados que tinha, assim, sei lá, o The Sims 1 mais 8 extensões, né? Que a musiquinha ficava tocando uma cuícazinha pra instalação e pra abrir o jogo. Tinha uma vibe nos instaladores que era muito legal, cara. Era muito legal, o instalador era uma coisa incrível, velho. Você já entrava no clima do jogo, né? E agora, Alan Wake Resident, esse aí não é comigo, né? Nem comigo, mas eu posso falar do The Sims, que assim, eu também gosto jogo até hoje, inclusive, também. Mas o meu, que eu favorito é o 2. Eu acho que o 2, porque eles colocaram muito mais coisas, né, e eles não mexeram na dificuldade, né, então assim, é um caos aquele jogo, é loucura, né. Você não tem Saiu o remake, né? De respirar, exatamente. Foi ele mesmo que eu joguei. Eu peguei assim, fui jogar e assim, eu fiquei acho que umas, sei lá, 2, 3 semanas, eu coloquei 70 horas nele, fazendo as coisas. E o remake saiu assim, eles saíram muito ruins, tudo cagado, cheio de problemas, cheio de bug, mas eles estão arrumando. É uma coisa interessante. Então assim, eles estão mexendo, estão arrumando e parece que agora tá num nível bom, né? Porque assim, quando eu peguei, eu não tive muitos problemas, né? O que não quer dizer muita coisa, né? Só porque eu pessoalmente não tive muitos problemas, mas a galera tava assim, escrachando por causa da quantidade de bug. Mas agora parece que tá melhor, né? Parece que eles conseguiram colocar de um jeito que tá estável. E eu acho que o The Sims 2 vale muito a pena até hoje. Porque é isso, tem uma dificuldade e é divertido e é interessante e dinâmico. Acho que assim, é um dos meus jogos favoritos. É isso aí, eu tô vendo aqui. Tem a coleção Bundle, né, de 25 anos na Steam. Saiu pra PC, é até uma coisa interessante pensar nisso, né? Tem o The Sims 1, né? The Sims 2. Isso. Tem coisas do The Sims 4, né? É o que parece. Mas é só moda, né? Deve ser uns outfits, algumas coisas assim. Total The Sims 1 e o 2 completo, né? Isso. Está na promoção agora, R$175. Mas considerando The Sims é EA, né? Vai ter promoção isso aí na Steam abaixo de 100 em breve. Vai. Com certeza. Porque lançou esse ano também. Foi meio que, se eu não ter enganado, foi um Shadow Drop que eles fizeram. Foi. Me pegou muito de surpresa, não lembro porque... qual coisa, mas foi tipo no meio do nada. Não anunciaram nada antes. Eu acho que tá disponível. Tá lá, vai lá jogar, E assim, eu tava naquela coceirinha, aquela vontade, né? Porque joguei na adolescência. E aí eu fiquei, nossa, mas era legal e tal. Eu fiquei naquela vontade, porque é isso, eu tenho uma questão de revisitar o jogo pra ver se era nostalgia ou se o jogo é bacana, né? Até hoje. Se ele ainda vale a pena. E aí eu vi que o 3 e principalmente o 4 não é o que eu quero, né? O 4 ele não me dá o que eu quero. Eu gosto do caos, da dificuldade, tá, sabe? Eu acho isso muito legal. Mas, então, assim, quando eles fizeram esse lançamento, eu fiquei, nossa, muito legal e tal. Fui lá, peguei, muito bacana. E é um jogo que, sim, realmente é um ótimo jogo, independentemente de nostalgia ou não, entendeu? Ainda vale a pena jogar. Independente de ser da EA também. Porque nessa época ele era a Maxis era meio que separada, não sei, assim, porque você joga o The Sims 1 e o 2, tem um estilo... Ele era diferente. Muito específico, um carinho, cuidado, atenção ao detalhe, sabe, com coisas de animação, bobeirinhas, né, então assim... É igual falar assim, vale a pena Need 1 e 2, Underground 1 e 2? Vale, fazer o quê, né? É a época de ouro, né? É isso. Mas é porque a gente realmente sentia prazer jogando, né? Eu lembro que eu joguei muito The Sims 1 e 2, mas o 3 e o 4 já, assim, eu tive acesso a eles e não clicou mais.
né? E eu nem acho que é pela idade, não. É literalmente porque era mais divertido. Eles mudaram muito os jogos. Virou cozy game, né? O cozy game, que é aquele jogo de boinha pra você só se divertir e tal, brincar de casinha. Tem algo relaxante no simulador de arquiteto, a musiquinha rolando no fundo, você fica lá só de boa, entendeu? É isso. Fazendo design, fazendo cheat de dinheiro. E o legal é que assim, no The Sims, né, 2, você tinha isso, só que era aquele momento de respiro, né? Então você pausava o jogo, vou construir aqui uma sala nova na casa e tal. Era aquele momento. Agora eu tenho tempo de relaxar, pensar, não vai dar merda. O cara não vai. Não gosto desse personagem, vou prender ele no quarto e deixar ele morrer. Era isso. É muito legal. A ideia eu me lembro de outro de criador que era bom, era o Roller Coaster, né? Tycoon, né? Esse era muito bom. Você tá indo lá, tudo certo, tudo bem, fazendo dinheiro, surge o primeiro problema, o primeiro cara incomodado com o parque, você fala, peraí, vamos pegar essa montanha russa aqui, vamos fazer ela cair ali na piscina e sem ter saída, deixar o bicho afogar, né? Nossa, é assim, jogos que dão a possibilidade de a gente ser bando de animal, são muito divertidos, velho. São. Bons tempos, né? Eu achei interessante aqui que também mais uma pessoa falando, né, que colocou a gente na rotina de ir ao trabalho, né? Ou seja, a gente tem sido escutado durante o trânsito aí, né, provavelmente. É, legal demais. E sim, a ideia de convidados e convidadas está nos nossos planos, né? A gente quer chamar mais pessoas, mas vamos ver como vai ser, né? A Gisele foi a primeira, deu muito certo, então a expectativa não pode ficar muito alta, porque a gente é o podcast da Deep Web, pelo que parece. É isso. Pois é aquela coisa, assim, a gente tem os nossos ouvintes, a gente valoriza muito vocês, mas a gente não é um podcast extremamente conhecido, né? Então, também não é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente deve conseguir aí à medida de que for, né, prosseguindo, que for aparecendo mais gente. Os convites serão enviados, né? Se as respostas serão sim ou não, a gente não sabe. Não tem controle sobre isso. Isso. Ô, gente, é isso então? É isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pelas cartas, muito especial a gente tá recebendo, né? E lembrando que se quiser enviar carta, pode mandar no nãoconcordopodcast@gmail.com, pode mandar nas DMs do Twitter ou do Instagram também, que a gente recebe por lá, tá bom? Então, grande abraço aí pra vocês, meus amigos. Valeu. Um abraço.